Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje temos um programa especial aqui no Crivelli Convida. Este programa aqui ele é veiculado em parceria com o escritório de advocacia Crivelli Advogados. É um programa que ele é transmitido toda semana também nas plataformas Justificando. E hoje invertemos o nosso papel aqui, trocamos de Crivelli Convida para André Convida. Vamos convidar hoje o nosso âncora, o nosso apresentador, Erickson Crivelli, para trocar uma ideia. A gente imagina que foram já diversos programas, muitos papos que o Crivelli conduziu ao longo desse tempo, e a gente sabe da bagagem que o Crivelli tem, e por isso eu montei aqui um programa entrevista com ele, para a gente entender um pouco do momento que a gente vive, seja na relação da advocacia, das mudanças que a gente tem sentido em relação à advocacia, as mudanças que a gente tem sentido no futuro do trabalho, e ver se a gente consegue fazer um apanhado que a gente consiga conectar para entender que momento do mundo a gente vive, que momento é esse? Será que a gente consegue ter uma resposta? O Crivelli já entrevistou aí diversas pessoas, diversas personalidades, e eu tenho certeza que a gente vai avançar hoje numa discussão que vai trazer um pouquinho de luz aí para esse contexto sociopolítico que a gente vive de pandemia, de uberização das relações de trabalho, dos papéis dos sindicatos. E para isso, agora eu chamo aqui, invertemos as posições, mas o meu convidado, Erickson Crivelli, chega junto. Como é que tá? Tudo bem, André. Como é que tá? Tudo firme? É um prazer conversar com você aqui. Acho que você é um excelente homem de mídia, tá certo? Você tem produzido muito conteúdo de altíssima qualidade. Bom, você sabe que eu sou fã seu faz tempo, tanto que... Eu que sou fã. Temos uma relação recíproca aqui que é de mútua admiração. Eu tenho certeza que ao longo da entrevista isso vai transcorrer múltiplas vezes. Com certeza. Então, mas essa questão que você me demanda, eu acho, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? E não é só o da pandemia, né? A pandemia é uma das crises. É um fator a mais, quer dizer, é uma crise a mais, né? Eu acho que me lembro num programa que nós estávamos conversando, eu e você estávamos conversando com o Clemente, aliás, eu tinha lembrado de uma frase que o Manuel Castel trabalha, que ele diz o seguinte: nós estamos vivendo isso antes da pandemia. Ele dizia, nós já estamos vivendo uma multiplicidade de crises. E a pandemia é uma crise a mais que se soma nesse processo. Eu acho que sim, tem duas instituições sociais muito importantes que estão em profunda transformação. Uma é o trabalho, que é também uma instituição de sociabilidade, é a forma como a pessoa se integra na sociedade. A educação também né, a escola, mas a escola participa da vida das pessoas, da educação, durante determinada fase, né? Tá certo? Depois você entra no mercado de trabalho e você vai trabalhar, alguns a vida inteira, outros que têm condição econômica privilegiada podem trabalhar menos, mas o trabalho é uma forma de sociabilidade, você se integrar com a sociedade, estabelecer as suas identidades com o grupo social, com o grupo político, com cultural também, né, porque está muito associado a cultura que importa, tanto um país como o Brasil, como tem origem migrante, a cultura também te pesa, até para a definição da carreira, profissão, isso no passado, né? Mas isso acaba colando também na cultura política do país. E a família, né? A família tem profunda transformação também a partir da liberação, do aumento de liberdade, reconhecimento da diversidade de identidades. A família não é mais a mesma, apesar dos sonhos aí
desses delírios regressivos da Damares e de outros, como era também do Bento XVI, né? Sim. Porque uma das discussões que nós fizemos aqui no Crivella Convida com o Lucas Bugarelli, por exemplo, fica claro que a história da ideologia de gênero vem lá do Ratzinger, que já vem de produção teológica do Ratzinger, quer dizer, essa turma neopentecostal não chega a ser nem original na formulação teológica, eles importam isso digamos, da virada à direita da Igreja Católica nos anos 80, nos anos 90, e aplica. Mas a família é uma das instituições, é a primeira instituição de sociabilidade, né? Você vê o mundo... uma família, né? Você nasce numa família. E o conceito do que é a família mudou profundamente, e os papéis dentro da família também mudaram, tá certo? Eu me arriscaria a dizer, eu não entendo, não sou especialista, mas acho que continua válido aí a visão que o Freud estabelecia de papel do pai, da mãe, etc. É que isso não necessariamente cruza mais representa exatamente um gênero masculino ou feminino, ou a identidade, esses papéis continuam existindo. Eu não acho que eu não sou especialista no assunto, mas eu não acho que a contribuição que o Freud trouxe para a interpretação da família esteja abalada porque você tem uma diversidade de gênero, tem novos papéis, né, na família. Então, assim, são duas questões centrais. Eu não vou me prolongar muito sobre essa mudança da família, porque, assim, apesar de ter entrevistado muitas pessoas, eu acho que eu não sou, não é a praia em que eu consigo fazer reflexões mais profundas. Mas o mundo do trabalho é uma das minhas preocupações, e nós temos uma mudança também muito drástica, né? Primeiro, a quebra da linha de montagem, né? A noção do trabalho fragmentado da linha de montagem, com a criação do que os sociólogos do trabalho chamavam lá nos anos 50, nos anos 60, do operário massa, né? Porque você tem grandes aglomerados de trabalhadores no mesmo espaço, com funções que iam se conectando como se fossem pequenas gomos de uma corrente que vai se estruturando ao longo da linha de montagem. E essa fragmentação do trabalho, com pequenas mudanças de um para o outro que segue na linha de montagem, criava identidades próximas, né, porque você só percebia a diferença da função do trabalho nas pontas, né, nos extremos da linha de montagem, mas ali você dentro e na relação com seu vizinho, com seu colega mais próximo dentro da linha de montagem, é uma identidade profunda. A construção das identidades enquanto classe trabalhadora, enquanto a noção de operário, né? Primeiro a noção de operário criado com o modelo fordista na indústria automobilística, e depois passou para o setor de serviços, passou para a agricultura, e em torno disso, do sindicato fordista, em torno da noção do trabalhador fordista, você tem a cultura operária. Isso não é pouco, porque a partir desse modelo de produção e modelo de identidades sociais, identidades políticas projetadas a partir disso, você tem um padrão de organização, inclusive de sindicato, um padrão de organização, para além do sindicato, também de partidos políticos. Então, os partidos políticos de esquerda, ou até os conservadores que iriam, digamos, iriam buscar no mundo operário base política de militância, etc., porque a gente se esquece, mas na Europa assim como tinham os sindicatos católicos, né, sindicatos com orientação religiosa, confessional, né, então você também tinha partidos que iam buscar a militância também na base operária, né, também iam buscar a militância na base operária. Mas assim, aquela noção de cultura operária que influencia a construção, digamos, do grande modelo de contratação coletiva pós-1945, e que foi a base da criação do Pacto Social, construiu a social-democracia europeia, né, do Estado de bem-estar social,
os franceses chamam dos 30 anos de ouro, né, de grande distribuição de renda, grande produtividade, grande distribuição Pós-guerra. do pós-guerra, pós-45, né, com variação de um país para outro, né, Estados Unidos imediatamente, mas a Itália vai decolar no meio dos anos 50, a Alemanha um pouco antes, você tem a França também. Enfim, esse processo de organização política, com a quebra do modelo fordista no mundo do trabalho, né, isso se alterou. O que acontece com o modelo fordista, né? Chega nos anos, por razões aqui de análise econômica, que eu acho que não convém, não dá para se detalhar muito, mas você tem, primeiro, uma queda de resultado econômico do modelo fordista, né? Nos anos 70, a perda de produtividade. Isso é um tema caro aos economistas clássicos e neoclássicos, né? Coisa da produtividade. Hoje está na agenda, continua se batendo. O trabalho no Brasil perdeu produtividade, etc. Mas a forma como o mundo lidou com isso foi quebrar a harmonia daqueles 30 anos que você tinha de uma competição regulada, porque você tinha organização no campo, que se estruturava também no sistema multilateral, né? Você tem não só internamente nos países, mas também na expressão como digamos, o sistema pós-45, o sistema ONU se estruturou. Se olhar para o mundo, é o momento, com essa criação dessa sociedade de massa, né? Essa é a grande sociedade de massa que fala a literatura, né? Você tem a criação do sindicato de massa, a criação de partidos políticos de massa, né? E a criação de um sistema produtivo que deu criação também a um direito universal. Sim. É o grande momento de criação do direito, da universalidade do direito, né? Pós-45. Então, inicia o grande período de criação e de expansão da noção de direito internacional. Há a criação da Comissão de Direito Internacional da ONU, hoje praticamente não se fala nela, mas ela está lá existindo, que buscava nada mais, nada menos que a criação de códigos globais de direito, né? A questão da codificação do direito, de um direito global. Isso era um projeto extremamente generoso lá de pós-Segunda Guerra. E, de certa maneira, isso se constituiu, né? Bom, mas o que isso tem a ver com o mundo do trabalho, né? Quando o mundo do trabalho entra em crise, a regulação do componente de trabalho nas negociações coletivas digamos, essa parte social construída no estado de bem-estar social, com contratações nacionais, etc., ela começa a se quebrar, porque o empregador tinha no trabalho um preço ajustado em nível nacional na maior parte dos países europeus, e de Canadá, a Austrália entra mais tardiamente nisso, os Estados Unidos não com ramos claros, mas pelo menos com setores da indústria, com a indústria automobilística, porque lá não se trabalha noção de ramo, então você tinha indústria automobilística, indústria armamentista, indústria de vestiário, mas ali também você tinha definição de salários e renda para o trabalhador na toda a cadeia produtiva. Então, isso criou as bases sociais e econômicas para o estado de bem-estar social, né? Quando chega nos anos 70, essa harmonia, assomada ao tudo que se conseguiu harmonizar do ponto de vista jurídico em Bretton Woods, e depois você tem o GATT, quer dizer, os Estados Unidos não consegue criar, porque nem o Congresso americano aprovou a Organização Internacional do Comércio, em 1946, mas pega todo o conjunto que foi negociado em Bretton Woods e que foi negociado enquanto normas comerciais e cria o Tratado Geral de Tarifas e regras de comércio, que era o GATT, né, que depois, em 1995, vai se transformar na Organização Mundial do Comércio, quer dizer, o ápice desse processo. Agora, em 1970, o que acontece?
a produtividade cai, há uma grande instabilidade e perda de competitividade de produto da indústria europeia, da indústria americana. O que os Estados Unidos faz é quebrar uma das fontes, dos mecanismos de sustentação lá de 45, que era o padrão ouro. O padrão ouro dava uma previsibilidade, se eu tenho uma previsibilidade já de salário, porque se eu tenho contratação nacional, o fator trabalho na composição de custo estava regulado, portanto, fora de disputa no mercado. E a comparação do comércio internacional pelo padrão ouro dava uma enorme previsibilidade. Você sabe, você tinha capacidade de avaliar a partir do padrão ouro quanto custava o teu produto, quanto ele deveria custar na Hungria, nos Estados Unidos, na Alemanha, para ter retorno, e qual era o preço que você tinha para ser competitivo nesse mercado internacional. Então, os Estados Unidos unilateralmente rompe com o padrão ouro de 1973. Dali gerou uma estabilidade econômica enorme. Você tem um período já vinha com um período de inflação elevada, que o Ocidente não conhecia fazia um bom tempo, os Estados Unidos passou de um dígito de inflação, chegando a quase 20% nesse período de crise. Isso agrava, desestabiliza a competição de preços de uma série de coisas, por isso que tem a crise do petróleo, depois no final dos anos 70, que se estende até meados dos anos 80, do preço do petróleo, e isso deu um choque no mercado monumental. E de sorte que o modelo de paz, né, essa Pax concorrencial que eliminava vários fatores, coloca um dos primeiros que é colocado em xeque é o preço do custo do trabalho. Então, há um constante esforço para desmontar as contratações nacionais, portanto, para desmontar a noção de política salarial centralizada no Estado, onde não havia, por exemplo, no Brasil, que não havia contratação coletiva nacional, mas havia política salarial nacional, como em vários países, como na França tinha contratação coletiva e tinha política salarial nacional. Nos Estados Unidos não tinha política salarial nacional, mas tinha contratação por grandes ramos de indústria de peso. Então, a noção do controle do salário passa a ser desinteressante, porque se você tem que disputar com o seu concorrente mão a mão cada milímetro de resultado econômico, e você perde o parâmetro do ouro como parâmetro de precificação, você põe o preço do trabalho em questão e você passa, na incerteza do mercado, importa. É aí que as empresas ocidentais importam modelos japoneses que já existiam lá nos anos 60, por outras razões, que nem o just-in-time. Sim. O Japão adotou o just-in-time em função das suas características de ser uma ilha, de ter dificuldade de obter matérias-primas imediatamente, que dependia de colocar no navio, então dependia de preço de transporte, garantia de entrega, garantia de tempo, das condições de tempo serem favoráveis para entregar na data. Então ele passou a trabalhar sob demanda. Eu preciso produzir tanto, então eu encomendo, então estoque, né? Problema de terra no Japão é um problema grave. Você manter estoque, então a ruptura da ideia de você ter estoque e trabalhar com o just-in-time passou a ser importantíssimo para a indústria japonesa nos anos 60. Então o Ocidente passa a importar, por isso que o modelo, o toyotismo ou outros modelos japoneses, mas eles já estavam lá criados, né? Eles não foram criados ad hoc ali, né, no meio da crise do petróleo ou da crise do padrão ouro. Agora, qual é o detalhe? Isso instabiliza toda a produção. Então, a indústria a linha de montagem passa a ser questionada, porque se eu tenho um grau de competição maior, eu preciso customizar mais o produto. Então, quem é da minha faixa etária sabe, por exemplo, quando eu era criança, meu pai, símbolo de ascensão social da classe média, era comprar um Simca Chambord. Mas você podia comprar um Simca Chambord se fosse azul, preto, amarelo, acho que tinha uma outra cor, com capota de vinil ou sem capota de vinil, não tinha outra alternativa. E você também tinha um menu de 3, 4 carros no mercado que tinham à venda. Você podia ter um Volkswagen também com essas variações. Então, quando você aumenta a competição
na ponta final do consumo, quer dizer, o consumo passa a ditar a linha de montagem, passa a ditar o padrão de produção, não que ele não influenciasse no modelo fordista, mas ele passa a ser elemento, você dialogar com as necessidades das pessoas, diretamente com as necessidades das pessoas, e customizar o produto para ele passa a ser um diferencial fundamental na indústria. Então, assim, não produzir, customizar produto na linha de montagem é um enorme desafio. Então, então acaba, se desmonta a linha de montagem. Porque não, eu vou entregar o carro tailored. Eu vou montar o carro que o André Zanardo quer, com o estofamento que ele quer, o câmbio automático, sem câmbio automático, com o painel com mundo digital ou analógico, com as cores que você deseja, com 12 airbags, ou com 8 airbags, ou com 6 airbags. Então, a produção, a linha de montagem passou a ser disfuncional. Então, se começa a se destruir a linha de montagem e criar núcleos de produção, porque o núcleo de produção recebe a demanda. Então, o just-in-time vem também para a indústria ocidental, né? Recebe a demanda e ele produz conforme a demanda. Então, alguém pede um carro, e hoje, se você for comprar um carro, você sabe que você tem lá o pronta entrega, o menu limitado. Não, mas você quer... Não, sim, mas tem tempo para esperar. Óbvio que para a pandemia isso está razoavelmente alterado, mas assim, você paga, encomenda o carro e em tempos pré-pandemia você ia esperar o quê? Um mês para ter o carro absolutamente customizado. Essa ideia de entregar customizado quebra a ideia da linha de montagem. Então, a linha de montagem é substituída por um núcleo. Olha, se você quebra a ideia da fragmentação em várias pequenas diferenças, vários pequenos fragmentos do processo produtivo da linha de montagem para um núcleo que se assenhora de boa parte da produção. Isso acontece que o núcleo de produção se relaciona diretamente com as chefias. Então, você tem uma relação direta entre chefe e núcleo, e você tem uma exigência de polivalência que não existia na linha de montagem. Tá certo? Na linha de montagem, bastava, na figura clássica lá do Chaplin, bastava se eu aperto o parafuso ou se eu faço... eu sou fresador, vou lá fresando as peças do automóvel, colando as chapas, etc. Então, esse operário, quando quebra a linha de montagem definitivamente, não interessa mais para a indústria. Ele é incapaz de... Então, eu preciso um operário polivalente, ou seja, ele é capaz de fazer funções diferentes, e o grau de exigência de formação profissional eleva também. A formação profissional sobe. E ainda você tem uma precarização do trabalho dessa pessoa, né? Porque ela é exigida doutorado dela, múltiplas habilidades, e no final das contas o pensamento do empresário ele está no pensamento antigo ainda, né? Não, você tem um aprofundamento do outsourcing, mas veja, o núcleo de produção fica dentro da indústria. Se você for na indústria da Volkswagen de Resende, se você for na Toyota em Sorocaba, se você for na francesa Renault de Curitiba, o núcleo, aquele operário que trabalha no núcleo, ele tem um nível maior de qualificação. Hoje ele precisa conhecer informática porque o torno é computadorizado, tá certo? Uma fresadora de peças, se é de adaptação de peça, você desenha, você coloca o software na fresa e põe para fazer para aparar toda a peça, e é o computador que apara, que dirige a fresadora. O operário só aperta botões, portanto ele precisa ter informações ele precisa ter habilidades técnicas de informática. Então esse trabalhador, André, ele tem uma remuneração mais elevada, se exige dele, mas ele é um grupo de pessoas muito menor do que a antiga linha de montagem. Então o que acontece? Você tem um distanciamento de um núcleo pequeno de pessoas
um salário mais elevado e outras tarefas que são consideradas irrelevantes ou de menor importância, que você terceiriza. E terceiriza não só para fora do núcleo, mas terceiriza para fora da empresa. Então você tem porque isso assim, se você tem uma empresa que precisa saber montar faróis, lanternas ou as conexões eletrônicas que são produzidas por outra empresa, porque toda a conexão eletrônica do carro, alguém precisa saber montar aquilo, né? O fio, toda a trajetória dentro da carroceria do carro. Isso é um conhecimento específico, mas é um conhecimento de menor importância daquele que usa o computador para fazer a fresa ou o computador para produzir outra coisa na linha de montagem. Em algumas empresas, ele está terceirizado dentro da própria planta. Sim. Então você tem, se você verificar a Volkswagen, você tem sobre o piso de uma cor a Volkswagen, sobre o piso de outra cor é outra empresa terceirizada, com outro comando, com outra demanda e com um nível de qualificação menor. Mas o fato é que você tem a ideia do núcleo se reproduz em níveis decrescentes de qualificação e níveis decrescentes logo de remuneração. Então você cria, dentro do núcleo, você cria um padrão de relação que é um padrão completamente diferente do que você tinha na linha de montagem. Relação com as chefias, com o comando e na relação horizontal entre os operários. Porque se você é polivalente, André, você se estabelece em algum nível competição com o seu colega do núcleo. Porque, veja, o operário hoje participa da produção do automóvel com alguma margem maior de concepção. O que eu quero dizer com isso? Que uma das chaves essenciais da produção capitalista na indústria é você separar, que é a ideia do Marx, que você vai ver em Braverman, ele trabalhando isso, um sociólogo americano trabalha isso de forma muito magnífica na questão da interpretação do mundo fordista. Ele separa a concepção da execução. Quando você era o artesão da Idade Média, você construía a ferramenta, utilizava a ferramenta e construía o que você produzia. Quando você vai para a manufatura, você coloca várias pessoas com a sua ferramenta também, produzindo na manufatura, porque a manufatura era um coletivo de artesãos. Mas quando você cria a indústria, quando os artesãos passam a produzir em escala, quer dizer, eles vão produzir a mesma ferramenta, aí já a propriedade da manufatura não é mais de uma cooperativa, de uma guilda ou de uma cooperativa, uma corporação, né, um cooperativo que não existia, a palavra não é adequada porque não existia naquele momento, uma corporação de artesãos se unindo, passa a ser o proprietário da indústria que é dono, você aliena, as ferramentas saem da propriedade do operário, se aliena para a manufatura que vira indústria, e a gerência passa a ditar regras de rotina de trabalho, de tempo para produção, de meta e aí você entra numa indústria toda dirigida. Esse é o processo que Marx vai chamar de alienação, que a sociologia explica isso como que o distanciamento entre concepção e execução. Você pula para o século XXI, para a indústria automobilística hoje, André, o operário, ele passou a conceber, não, mas existem brechas. Portanto, ele tem mais conhecimento hoje do conteúdo todo do que ele está produzindo do que tinha o operário na indústria, porque o operário na indústria sabia aquele pequeno fragmento. Hoje ele precisa arrumar soluções. Você tem várias pesquisas sobre isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes o designer da indústria, o cara que fez o projeto, etc., ele planeja ele desenha lá uma coisa que na hora de aplicar não tem prática. Quem que resolve? O núcleo de operários arruma soluções. Então aqui a gente precisa redesenhar o produto. Então, tá. Queria dar uma sintetizada aqui e uma organização no que a gente tem discutido. Eu levantei alguns pontos. Assim. Primeiro, a gente começou o papo falando sobre a relação da família e mostrando como a família era um núcleo central, talvez o primeiro núcleo. E aí, vendo que a gente trouxe
esse papo lá de trás até agora, a gente vê que a família também, tanto a família quanto a igreja que a gente passou aqui, quanto a indústria, ela tem como caráter um papel de relação vertical, assim, um papel de comando e controle, um papel que essas relações elas se davam de forma muito clara, ou seja, o papel do pai não era questionado até recentemente, o papel da mãe não era questionado até recentemente, até as pessoas conseguirem desenvolver as suas identidades e, a partir daí, criar novas formas de se conectar, de viver socialmente, com novas formas de família e tal. Mas a gente vê esse período de fragmentação, como você tem dito, e que sai dessa relação de verticalidade e tira também essas conexões que eram amparadas por fatores territoriais, ou seja, tipo, a gente se conecta com a família, com as pessoas mais próximas, com aquelas pessoas que a gente consegue ir conhecer e conviver. Mas hoje, essa transformação, principalmente da nossa comunicação, ela trouxe uma capacidade de organização não somente vertical, mas ela foi horizontalizada, e hoje ela não é mais só horizontalizada, mas ela se trabalha numa proposta de rede, numa proposta fragmentada, numa proposta em que você não tem mais uma relação de comunicação direta, mas as ideias e os argumentos e essa comunicação se dá de uma forma imaterial. Ela se constrói coletivamente de uma forma imaterial. E quando você trouxe esse panorama, isso me remonta esse trajeto da construção de uma sociedade comunicacional em rede, de uma sociedade fragmentada em que as ideias do passado e de comando e controle, elas não subsistem mais. Elas, quer dizer, não, na verdade, não é que elas não subsistem mais, elas estão num momento de intersecção ali, talvez de uma mudança desse processo, né? Então, eu queria entender, principalmente agora trazendo para a advocacia, para esse cotidiano nosso que você vive, como que se deu essa transformação, como você vive essa transformação, principalmente no que se dá ao fato da verticalidade estar sendo posta em xeque, a gente está horizontalizando essa relação e a gente tem culturas de uma geração, se a gente pode chamar aí, dos millennials, da geração X, trazendo principalmente esse questionamento. E ainda faço um recorte ainda mais dessa geração Y, principalmente da classe média, pensando de uma classe média que ela não se vê como a gente via anteriormente, lá antes da guerra, uma sociedade que precisava lutar pela sobrevivência, ela precisava ter valores materialistas muito fortes. E a gente passa por um pós-materialismo aí. E essa geração traz esses conceitos e questionam autoridades. Só que como que você, como um gestor, um advogado, que trabalha nesse contexto e tenta escutar o jovem, tenta fazer essa mudança geracional, essa mudança para uma nova advocacia, quais são as dificuldades, quais são os conflitos, o que você já aprendeu nesse processo? Porque eu sei que essa é uma preocupação sua. André, essa questão que você levanta é muito importante, mas assim, eu queria só ainda trabalhar um pouco a coisa conceitual para resgatar a discussão da família com essa discussão que eu estava fazendo do núcleo, só para fazer a conexão entre as duas coisas, porque eu acho o que a minha geração lá nos anos 70, nos anos 80 falava em horizontalidade, não é, do meu ponto de vista, não é a mesma coisa hoje. A ideia básica de você haver construção de identidades no mesmo nível, né, é a mesma coisa, mas o fundamento social e econômico do processo que você tem das relações materiais são diversas. Então, portanto,
Isso traz consequências, até para o que você está trazendo a discussão aqui, que é a formação, essa concepção de sociedade em rede e como que isso se expressa também na comunicação. O que eu estou querendo chamar a atenção disso? Quando você tinha a ideia de sociedade em massa, a horizontalidade significava subestimar ou estava colocar de forma subalterna nessas relações, o que hoje explodiu nesse novo padrão socioeconômico, até de produção. Quer dizer, qual é a relação entre a família e o núcleo da fábrica, esse núcleo da fábrica? Existe uma grande conexão, como já existia na moda fordista. De que forma? Você tem na família novas formas de relações familiares, novas identidades de gênero, portanto, novas formas de sociabilidade e de relações intersubjetivas, como eu coloco a minha individualidade no plano social, no plano das relações afetivas da família e no plano social da relação lá do núcleo. E o que uma coisa leva a outra? A família, como você disse, é uma de orientação vertical, né? Como a fábrica também normatiza comportamento. Uhum. A família normatiza comportamento, a fábrica normatiza comportamento. Não é porque não tem mais a linha de montagem que ela deixou de normatizar. Mas a família lida nesse choque de mudança cultural, não está colocado, digamos assim, você não tem uma padronização de relações familiares, claro. Você tem cada dia novas identidades surgindo, novas identidades pleiteando reconhecimento, portanto, pleiteando o quê? Legitimação social, legitimação emocional e legitimação jurídica das suas identidades. Isso não acabou, é um processo que está em curso. Quantas identidades existem? Né? Uma discussão que a gente faz dentro do Crivella Advogados, lá no nosso comitê de diversidade, é quantas identidades existem. É até um processo em aberto. Quando eu falo para pessoas, converso com pessoas mais velhas, não adianta ter reações fóbicas. Tem que se preparar para aceitar. Aceitar significa entender, legitimar dentro de si, ou seja, legitimar a diferença emocionalmente para se possibilitar no campo externo, por exemplo, no plano das relações intersubjetivas, legitimar socialmente e legitimar também no campo jurídico as diferenças. Ora, isso se projeta dentro da fábrica também. A família leva para a fábrica essas questões também. Porque dentro da linha de montagem, o operário, massa, não enfrentava a relação com a chefia. Hoje, a relação com a chefia coloca na relação intersubjetiva padrões conservadores ou padrão em choque que estão em questão, que estão em crise no âmbito familiar. Não é à toa, André, que o núcleo de trabalho, do mundo do trabalho, virou a explosão dos assédios morais. Porque a chefia tem hoje um papel muito mais importante que tinha na linha de montagem. Quantos chefes tinham numa linha de montagem? Trabalhavam centenas de operários, às vezes milhares de operários, com 6, 7, 10 chefes. Hoje você tem uma relação, um grupo de operários, 30 pessoas, 20, 30 pessoas de um chefe, às vezes até um número menor, onde o chefe, ao controlar os conflitos do dia a dia da relação de trabalho, traz do núcleo familiar as inseguranças, incertezas e os medos, o pânico das mudanças do conflito de identidades. Não é à toa que as reações homofóbicas expressam de forma muito mais aguda no mundo do trabalho, porque se você tinha na linha de montagem, digamos assim, digamos, o operário que for homossexual tinha dificuldade de se expressar, porque tinha resistência dentro do próprio núcleo operário, que se reunia no sindicato, se reunia nas entidades culturais dos operários, ele tinha dificuldade de se expressar ali mesmo, mas na linha de montagem ele não era visualizado pelas chefias e não sofria diretamente repressão. Ele era enquadrado pelo grupo social que ele estava, e pela família conservadora e pelo grupo social. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós vivemos um processo de profunda insegurança, de profunda crise de certezas. As pessoas não sabem como elas se localizam na crise familiar, nem como se localizam dentro da relação de trabalho. Então, isso cria
incerteza. Não é à toa que o projeto autoritário vem como resposta para isso, porque apresenta... Para trazer uma certeza. Quer pegar as pessoas que estão lá na diversidade da família e colocar para dentro da caixinha outra vez. Puxa para dentro. É o projeto da Mais. Põe lá. Pega todo mundo. É o projeto neopentecostal. Aqui que é isso? Você tem barba, tem seios, tem não sei o quê. Põe para dentro da caixa. Então, a religião cumpre um papel aí fundamental de capitão do mato aí da libertação individual, né? Vai buscar tentar jogar todo mundo para dentro da caixinha outra vez. No mundo do trabalho, você vai ter esses conflitos individuais, tem os conflitos políticos, tem os interesses e conflitos de classe da classe trabalhadora, mas a nova padrão de realidade, nem o sindicato consegue lidar claramente com ele. Tá certo? Porque o sindicato, sobretudo o sindicato do Brasil, que está fora da fábrica. Esse é um capítulo à parte da nossa realidade. Mas onde é que entra as redes que você coloca aí? A rede estabelece a horizontalidade, André, mas do meu ponto de vista, não é a horizontalidade da massa, onde você estava aberto num universo, num oceano social. Não, ao você ir para as relações sociais, você entra através de redes, e as redes funcionam segmentadas por fragmentos, ou por identidades, ou por interesses de consumo, ou por preferências religiosas, ou por identidade política, por preferências políticas, por preferências de identidades culturais. Quer dizer, você ao entrar na comunicação em rede, você entra no mundo fragmentado. Sim. Então você estabelece identidades fragmentárias. Isso não significa que não haja interesses comuns entre as pessoas. O problema é como você pega isso, que é a dificuldade dos marxistas lidarem com isso. Assim, isso é uma agenda identitária. Não, ela é uma agenda identitária quando o chefe no núcleo de trabalho reprime a pessoa e expressa na manifestação de intersubjetividade entre a subjetividade dele, como ele vê o mundo, como ele enxerga as identidades sexuais, como ele enxerga ele trabalha as suas reações emocionais diante do que é diferente ou daquele que o questiona a sua autoridade, ele coloca o seu padrão de sociabilidade moral, ética, visão de hierarquia, visão da hierarquia vertical da família, tá certo? Porque a verticalidade da família também não se altera totalmente. Não que eu quero dizer o seguinte: por fato de ter dois pais, ou ter pais que são do mesmo gênero, são dois homens, ou são duas mulheres, não significa que a verticalidade desaparece. Depende como as pessoas recriam os padrões de sociabilidade da família. Mas o que eu trago também é a questão, principalmente por isso que quando eu fiz o recorte bem da classe média, porque quando a gente coloca uma pessoa mais vulnerável, ela não está disputando esse espaço necessariamente de horizontalidade. Como você disse, não é necessariamente ainda horizontalidade, a gente está num processo de horizontalização. E se a gente pega a classe média, principalmente uma classe média que não está preocupada com a sobrevivência, ela já está numa condição da pirâmide de Maslow que não necessariamente ela não precisa se preocupar com a sobrevivência. Então ela já consegue disputar, principalmente ela, como você disse, essa classe média, eventualmente que tem aí mestrado, tem doutorado ou consegue ter múltiplas habilidades, ela disputa também ela disputa mais essa noção de poder com o empregador, porque o empregador precisa desses sujeitos, porque são sujeitos novos, geração Y, X, antenada, que faz grandes conexões, está acostumado a trabalhar com não de uma forma obtusa ou cadenciada numa produção fordista, enfim. E como você diz, essas pessoas acabam se tornando mais interessantes, mais especiais, só que elas estão disputando também a narrativa de
de que ela não quer necessariamente ser subjugada ou ser posta numa relação de subserviência. Então, por isso que eu trago, talvez seja essa condição dessa classe média que está colocando em xeque as novas formas de relação de emprego. Não necessariamente a classe mais vulnerável. A classe vulnerável ela está submetida, ponto. Ela vai acabar fazendo Uber, porque ela não tem muita opção. Mas existe um processo de disputa. E por isso que eu perguntei, dentro de como que funciona, entendeu? Como que funciona numa advocacia, nessas grandes empresas, essa relação? Ela realmente, você sente isso ou não? Não, tem uma mudança. Bom, primeiro tem o padrão tecnológico, né? Você tem, se nós tivéssemos ainda, tem vários fatores aí que interferem, né, André? Não é só. Eu só queria ressaltar o seguinte, que eu acho que essa coisa geracional, você vai ter mudanças e o período datado dessas gerações novas que o pessoal de administração de empresas usa para classificar gerações, vai diminuir o período de tempo, porque como o processo de mudança, de destruição criadora aí que as tecnologias estão fazendo, você vai diminuindo o tempo disso. Mas então, o jovem e as suas circunstâncias. A geração de 68 também tentou influenciar, criar suas narrativas. A minha geração também tentou lá em 77, com as passeatas. Isso é positivo. O jovem espera-se que o jovem queira mudar, queira fazer críticas. Agora, o que isso tem a ver com a advocacia? O problema assim, as tecnologias. Primeiro, havia um padrão no Brasil até muito recentemente de processo no papel, então nós começamos com a nossa legislação aqui de digitalização em 2006, mas olha, tem 14 anos, mas o processo é muito lento de mudança. Então, se você olhar no judiciário, o processo que está lá digital ainda reprodução do processo em papel. É a cópia da petição no Word, né? É a cópia da sentença no Word ou no PDF que está lá salvo no ambiente. As pessoas não se dão conta, mas isso ainda é um modelo atrasado de visão de processo. Né? O processo não mudou, né, ainda. Né? A legislação não acompanhou essa mudança. E pior, nós fizemos uma reforma do processo civil sem levar em consideração. Eu vi o Fux era presidente da comissão de reforma do Código do Processo Civil, né? Eu acompanhei as discussões no Conselho Federal sobre o projeto do Código do Processo Civil, e ele foi lá fazer exposição. Quando eu vi a visão que eles tinham, né, que ele espelhava aquela visão, eu falei, é pegar o processo de papel e passar para o mundo digital, que aconteceu. Agora, o que o entorno da advocacia e do direito está em transformação. Primeiro, as relações de trabalho já bati aqui muito, mostrando que é diferente. Bom, então, se ele é diferente, você tem o aspecto profissional, que é o profissional do direito, aquele que vai trabalhar a matéria jurídica, seja defendendo uma das partes, ou seja, trabalhando no setor no judiciário, tá certo? Como a própria produção de direitos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem no Brasil a CLT que foi montada para a indústria fordista. E o agravante no Brasil é o seguinte, eu não estou só contra a CLT, vamos deixar bem claro o seguinte, eu defendo a necessidade, a existência de legislação trabalhista, mas ela espelha a indústria fordista, porque o Getúlio regulamentou, nós já estávamos com a indústria em pleno, a indústria fordista já a todo vapor. Já não era só a Ford, a indústria do Ford lá que estava com a linha de montagem. A linha de montagem já estava em toda a base industrial e já indo para os outros setores, né? Passando para a agricultura, para o setor de serviços. Talvez o setor de serviços tenha sido o último, a agricultura talvez seja o último, mas a legislação trabalhista foi feita para aquela realidade. Então, o problema nosso é que o modelo, e isso espelha no modelo da advocacia que nós temos, o nosso modelo é de uma legislação absolutamente detalhista,
absolutamente estruturante ao nível do detalhe, quer dizer, buscando uma gestão total da relação capital-trabalho e deixando pouquíssimo espaço para o papel do sindicato. O sindicato como fonte de norma coletiva ou a representação dos trabalhadores no local de trabalho como fonte de produção de direitos, no modelo lá dos anos 30 nosso, ele é pobre. Uhum. Ele é absolutamente secundário, né? Então, o papel dos sindicatos é muito baixo da produção normativa, né? Criação de normas. Via o quê? Via negociação coletiva e contratação coletiva, os acordos coletivos, as convenções. E o nosso modelo foi feito exatamente para que os sindicatos não ganhassem proeminência no conflito capital-trabalho, ou não ganhassem representação no local de trabalho, inclusive, porque nós não temos representação no local de trabalho no Brasil. Tem previsão na Constituição, tem previsão na reforma trabalhista de 2017, mas não, na prática se só tem polos que são mais desenvolvidos, o ABC, algumas comissões de fábrica no Rio de Janeiro, Curitiba, mas são absolutamente secundários. Então você tinha um direito muito detalhado, então você precisa... O papel do advogado, aí sim, o papel do advogado, o papel da tutela estatal foi muito importante no Brasil. Tá certo? Fundamental para fazer rodar essa... Então o advogado ali é um advogado da judicialização, advogado trabalhista. E não é um advogado como aconteceu nos países de capitalismo central, que no sindicato você tinha um advogado da mesa de negociação, por ramo, ou na mesa de negociação do local de trabalho com a comissão de fábrica, o advogado que redige contratos coletivos, o advogado que ajuda a construir, junto com a liderança sindical, padrão de regulação normativa na mesa de negociação, ou seja, regula o conflito. Para ser mais objetivo, contrata a paz com o capital, tá certo? Porque um contrato coletivo é nada mais do que um contrato que se contrata a paz com o capital. Que aqueles que ficam horrorizados com essa expressão de contrata a paz, eu não tenho problema nenhum de contratar a paz. É verdade. Que eles passam a parte do princípio que, que contratando a paz o conflito deixasse de existir. Ele não deixa de existir. Entendeu? O contrato coletivo é um retrato. É uma trégua, é um retrato da correlação de forças e do que se conseguiu normatizar naquele momento para harmonizar interesses e melhorar as condições dos trabalhadores do ponto de vista do lado de cá. Agora, então, a advocacia no Brasil trabalhista, eu vou falar mais da advocacia que eu pratico há anos, né? A advocacia trabalhista é uma advocacia da judicialização. Então, portanto, a trajetória que eu tive de fazer negociação coletiva, é um pouco fora do padrão da advocacia no Brasil. Eu tenho consciência disso. E um pouco fruto do momento em que eu comecei a advogar. O homem e as suas circunstâncias. Né? Citando aqui o Garcet, o homem e as suas circunstâncias. Eu comecei a advogar na explosão de greve dos anos 80, né? Então, portanto, fui demandado a conhecer mais a área coletiva, a estudar mais a vida dos sindicatos. Então, fui fazer mestrado de ciência política para estudar a história do movimento sindical, de partidos políticos associados com o movimento sindical, de tudo isso, e fui estudar também a negociação e a contratação coletiva, os modelos jurídicos de negociação e contratação coletiva. Foi o que eu fui fazer fora do Brasil, olhar para os modelos fora do Brasil para colocar em xeque o que estava aqui. Mas você tinha explosões de greve naquele momento que não existe mais. Eu lembro que eu era voluntário no escritório regional da CUT lá de Campinas, quando a CUT foi fundada. A gente sentava lá, dava plantão, parecia trabalhador individual, que o sindicato não fazia nada, em defesa, ia lá procurar a CUT, porque a CUT já nasceu com a marca de ser um espaço de organização de defesa dos trabalhadores, solidariedade dos trabalhadores. Então, às vezes a gente estava sentado lá, tocava o telefone, os caras falavam assim: olha, nós somos da fábrica aqui, mas você é do sindicato? Não, eu sou aqui, não posso me identificar, nós paramos aqui, estamos em greve, o sindicato não quer vir aqui, vocês não podiam vir, a CUT não podia vir aqui ajudar a gente. Então, a gente ia negociar a fábrica parada, sem o sindicato e sem uma ferramenta jurídica, nem de representação jurídica, para substituir a ausência de presença do sindicato nessa relação. Então, é um momento de explosão. Então, assim, hoje não é mais o cenário que nós vivemos. Agora, o que está acontecendo isso com a indústria
com essa indústria fordista, com as redes sociais, o padrão de comunicação do sindicato o sindicato está em transição, as comunicações, o padrão de organização do sindicato não é o do sindicato digital 4.0, ainda é o sindicato de organização, ainda é o sindicato fordista 7, 10.0, aquelas, tá lá que nem no OS, no sistema da Apple, tá lá na ponta, na frente. Então, assim, você já tem mudança da família, você já tem a mudança do local de trabalho, você já tem mudança do padrão de comunicações com as redes sociais, com a internet, portanto, as redes sociais de sociabilidade e as redes políticas de sociabilidade, de identidade se construindo. Quer dizer, você tem um encontro entre explosão de subjetividades junto com as ferramentas tecnológicas que permitem fazer isso. Sim. Eu estou dizendo isso para a gente não esquecer que as relações materiais influenciam e formam. Absolutamente. Porque há alguns setores jovens que acham que, assim, eu tenho a força, você entendeu? Parece o pessoal do desenho animado lá, eu estou na comissão dos super-heróis, né? Assim, eu tenho a força e posso fazer. Não, a gente tem limitações, a gente tem limitações que são limitações nossas, de origem, de formação familiar, de padrão de sociabilidade no mundo do trabalho. Então, você é um advogado formado lá nos anos 80, como eu procuro brigar contra essas limitações. Mas você tem uma relação de integração no mundo do trabalho por um processo trabalhista extremamente judicializado, por um papel secundário e absolutamente marginal da negociação e da contratação coletiva. Portanto, os trabalhadores não são reconhecidos e legitimados como fonte normativa, como capacidade de construir suas autonomias, a autonomia dos seus interesses, dar expressão no mundo jurídico dos seus interesses. Então, a contratação coletiva reprimida. Agora, com a destruição do padrão da caixinha da família e da caixinha fordista, isso tudo está em jogo. E com o processo judicial lá digitalizado, acabou. E a pandemia, o pouco que a gente já tinha, a gente avançou no papel das redes sociais na advocacia, a pandemia jogou todo mundo para casa para trabalhar. Sim. Então, a ideia, desculpa, só para fechar o raciocínio, a ideia do atendimento físico do advogado se esgarçou. Ele só vai existir para o gap geracional ou para situações de necessidade onde o contato pessoal, seja por medo, seja por falta de confiança nos mecanismos de comunicação, enfim, vários fatores pessoais ou circunstanciais. O atendimento pessoal não vai existir mais. Essa é a mudança que a pandemia, o último fator de crise que nós estamos vivendo, né? Jogou todo mundo para casa. Então, lembra que nós estávamos conversando naquele capítulo que nós fizemos menção, que a cientista política lá, suíça, falou, o gênio saiu da garrafa. E o capital não quer pôr o gênio de volta e os jovens também não querem pôr o gênio de volta. Eu acho que se deixasse para os partidos aí tradicionais, né, que estão com dificuldade, haja visto as pesquisas aí, estão com dificuldade, eles gostariam de pôr todo mundo de volta para a garrafa. Põe o gênio de volta para a garrafa e volta para aquela situação anterior. Aí tem dificuldade, inclusive, de reconhecer a legitimidade do que a imprensa está chamando, a ausência de melhor explicação, de novo normal, porque não é. Aí não se usa a palavra normalidade como palavra normativa de enquadramento moral, ético, etc. A palavra é a nova realidade das relações materiais, de comunicação, toda. O gênio está fora da garrafa, pronto. A pandemia colocou todo mundo em casa, a maior parte das pessoas em casa. Crivelli, a gente já está com um tempo bem adiantado aqui, a produção falou que a gente tinha um tempo limitado, mas eu queria te fazer uma última pergunta aqui para a gente sintetizar e talvez chegar num ponto sobre a relação de trabalho. Nessa fragmentação que a gente viu acontecer, um processo de individualização dos sujeitos, em que os sujeitos eles estão com capacidade de imaginar novos mundos, se conectar de novas formas, mas ainda dentro de uma condição de alienação do trabalho. Nós falamos do Marx, que
será que as pessoas hoje, elas se enxergam como trabalhadores e como trabalhadoras? E eu faço essa pergunta primeiro sobre a pessoa se enxergar como trabalhadora, para também passar ao ponto da importância do sindicato, que talvez ela sequer é vista na relação hoje de trabalho, que as pessoas talvez falam, o sindicato, sei lá, nem sei porque o sindicato existe, ou ele não está necessariamente presente na minha vida, a pessoa não vê a importância disso e talvez esse processo de confiança e disputa de poder político é diminuída, para além da vontade do capital de minar a importância dos sindicatos. Aí então eu pergunto assim, o trabalhador, ele está mais alienado, ele está mais individualista e ele vê menos a importância do sindicato, e como que você vê a possibilidade de reação dos sindicatos nessa representação do trabalhador, e se existe, sei lá, se existe caminho para uma sobrevivência dos sindicatos, já que ainda são um processo vertical, apesar de ser de defesa e de total legitimidade, talvez não tenha tanta força. Assim. O dramático, André, é o seguinte, que eu acho, veja, você pergunta se eles se veem como trabalhador. Qual o problema? A noção de trabalho é uma noção é uma noção que tem um significado e é significante ao mesmo tempo. Então, o que nós estávamos conversando há uma hora atrás? A relação de trabalho mudou profundamente. Então, a noção do que é trabalho e, portanto, o significado do trabalho e o significante trabalho se esgarçou. Ele se estiola então, portanto, veja, você tem... não é que o trabalhador... Eu não acredito que o trabalhador não se identifique. O problema é que existe um significado e um significante que ainda está na linguagem do sindicato, ainda está na linguagem dos partidos de esquerda, ainda está na linguagem da maior parte dos patrões. Então, não é só não estou dizendo que é só do lado de cá, que essa noção é uma noção que gera uma cultura, gera uma construção cultural, que era lá que foi matéria-prima das reflexões do Gramsci, por exemplo, que ele vai falar na construção da hegemonia, o papel da cultura, voltando para a história da cultura operária. Era um padrão de cultura que era um cimento que unia as pessoas numa mesma perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que com esse significado e esse significante, as pessoas não se identificam. Não se... Mas como empreendedor, o pessoal se identifica, né? Pois é, mas assim, vamos lá. Por quê? Porque pro lado de criação, o que seduz as pessoas? O que mexe com as intersubjetividades? Ninguém mais quer ficar girando a porca na esteira de montagem. Não há nada mais tedioso. Mas que é o Domenico De Masi, o sociólogo italiano, que ele dizia, ele ficava horrorizado, era um cara que teve vários livros que fizeram sucesso no Brasil, ele dizia assim, que ele ficava horrorizado no Brasil, e tem até hoje em alguns lugares sensorista. Ele falava, você quer uma coisa mais, ele falava, um trabalho mais desestimulante do que a pessoa ser sensorista, andar tal, né? Lá na pré-história do mapping ainda tinha o cara que descrevia todas as coisas que tinham no andar, fazia alguma brincadeira, algum xiste, ainda tinha alguma expressão individual. Esse mundo, as pessoas não se identificam. Eles querem um mundo que ele possa ter alguma criatividade. Mas então, o que eu estou querendo dizer com isso? O capital vai passar para o trabalhador a possibilidade dele de ser criativo totalmente? Acho que não. Mas lembra que eu falei que o operário arrumava a solução, vinha um desenho bonito da lanterna do automóvel lá que o designer fez lá em Palo Alto, fez em Paris, não sei onde, mas na hora chega na hora de colocar a fresa computadorizada lá e não encaixava direito, etc. Então os operários discutem ali e arrumam a solução. Ali abriu-se o espaço da criatividade. Então veja,
a vontade da pessoa se integrar no mundo do trabalho, colocando os seus talentos individuais, expressando a sua capacidade, pertencer para a sociedade, né? e a noção de pertencimento tem uma noção de criação. Isso significa um pouco de diminuição, um pouco, porque isso eu não quero cometer aqui uma heresia, porque eu não domino exatamente a concepção capitalista lá do salário, preço e lucro, mas a coisa da alienação, sim. Aí a coisa do distanciamento entre concepção e execução, você vai falar, o trabalhador vai conceber tudo? Não, porque você tem a gerência científica, você tem o interesse. A cadeia de valor, para mim, é um conceito que expressa melhor, que não é um conceito construído pela esquerda, mas expressa melhor, porque o que vale é o valor que você agrega. Agora, se você agrega valor e você tem o dinheiro para executar o valor, é óbvio que a tua capacidade de determinar o que é que vai estar no produto é maior. Agora, o que as gerações mais jovens estão conseguindo, elas estão percebendo que existem nichos de criação. Agora, você vai falar do empreendedorismo. Você acha que todo mundo que quer ser empreendedor sabe o que significa isso do ponto de vista de ter visão gerencial, de ter visão de competição no mercado? O que eu acho que ele é capaz, esse discurso é capaz de capturar esse sentimento de espaço para criação. Em alguns lugares, André, só para abrir um exemplo que eu acho que é interessante, que é difícil a gente entender na cultura nossa, mas em outros países existe expressão. Você olha para a Itália, não agora a Itália, mas a Itália dos anos 80, do terceiro setor, das cooperativas, das associações de produção. A Itália explodiu do ponto de vista designer, do ponto de vista de criatividade. Você pega toda a parte do centro-norte da Itália, Emília-Romanha, a Toscana, etc. Esse foi o grande auge de crescimento do PIB italiano, de produção italiana. Na Itália se expressou. Quando você está falando de terceiro setor, você está falando o quê? De produção aberta para discussão horizontal, não é isso? Se você tem uma cooperativa, e a Itália explodiu de produção cooperativa ou de associações de produção naquela região, você está dizendo que as pessoas... E você vai dizer que foi uma explosão de empreendedorismo, como o discurso rastaquera e babaca de neoliberal? Não é. As pessoas, os italianos explodiram. Né? Eu acho que não é acidental isso. E tem inclusive produções acadêmicas explicando esse período do terceiro. O problema não é o seguinte, quer dizer, uma coisa é a Itália, que já havia formação educacional, uma cultura laboral sólida, uma cultura de artesanato, né? Cultura de artesanato, de culturas familiares, de gerações de famílias. Então, você tem uma série de fatores sociais e políticos que ali explodiu. Agora, no Brasil, você não tem essa cultura, você é uma cultura bandeirante. A cultura bandeirante destrói o que é. O público está para me servir, o outro é para eu ser subjugado, então o índio, corrente, o índio põe o índio para trabalhar para mim. Essa é a cultura. A cultura que não tem amor à cidade, não tem amor para as coisas coletivas, etc. O que é o empreendedorismo? Então, a ideia do empreendedorismo no Brasil é vendida com ele se encaixa dentro da nossa cultura com todas as misérias sociais e políticas e culturais que nós temos. Né? Ele é a expressão das nossas misérias. É a mesma na França? É a mesma nos Estados Unidos? Eu acho que isso o discurso neoliberal, o discurso faz tábula rasa disso. Faz tábula rasa e serve a um discurso populista, porque o que faz esses setores, o ex-secretário da Dilma, continua no governo até hoje, está lá agora com o Guedes, estava na Dilma, está com o Guedes. Esse discurso da micro e pequena empresa é um discurso populista. E se você olhar a Mariana Mazzucato, que é lá da Universidade de Sussex, que escreveu O Estado Empreendedor, eu sou convencido do seguinte: não adianta você criar a ilusão que o cara cria o negócio dele, mas ele cria um negócio que gera posto de trabalho mal remunerado, pouca tecnologia embutida, portanto, valor agregado baixíssimo. Então, você não cria nenhuma classe média sólida e nem dá vazão para que as novas gerações expressem criatividade. Você entra nessa indústria ou para ser entregador de pizza, ou para para ser franqueado de algum modelo de negócio onde você não agrega nada. Sim. Não é? Agora, modelo de negócio onde você agrega novos produtos, que é a customização, o que o mercado da customização pós-fordista diz? Você tem que expressar a sua criatividade. Agora, se eu vou produzir,
eu vou ser terceirizado de uma indústria de sorvete e vou só produzir o que vem empacotadinho para mim, eu não posso adotar nada da cultura local. O McDonald's aprendeu isso a duras penas. Agora o McDonald's tenta customizar, né? Tenta customizar com coisas locais. Mas primeiro eles entraram no negativo 10 anos atrás, passaram 2, 3 anos dando prejuízo. Colocaram uma saladinha lá. E mesmo assim a resposta é muito tênue, né? A resposta é tênue para essa mudança. Agora, você não acha que você poderia ter um sanduíche com a cultura local e o empreendedor poder fazer essas adaptações com a cultura, respeitando? Lembra a discussão do local, do global? Local versus global? O local expressa as identidades sociais locais, culturais locais, de comunidade. Uma coisa é você produzir cultura, né, no bairro, que eu não lembro o nome lá, da comunidade Queen, lá de São Francisco, gay, enfim, LGBTQ+, né? Lá, uma coisa é você produzir produtos lá, outra coisa é produzir no outro. Então, isso, eu acho assim, esse modelo de produção capitalista permite fazer isso. Agora, há um discurso, o discurso é disputado com as relações de força, de poder e culturais e políticas que você tem em cada país, né? Ou seja, você faz do seu capitalismo aquilo que você tem competência ou incompetência ou má fé, tá certo? Você pode fazer dele. Eu acho que no Brasil a micro e pequena empresa é fruto de exploração de um discurso rastaquera que gera trabalho, pós-trabalho atrasados, que não sustenta uma classe média, uma nova classe média. É isso. Eu acho que a gente abordou aqui diversos temas e dariam, assim, múltiplas discussões, que a gente falou desde de como a indústria está se tornando imaterial e a importância dessas pessoas terem multiplicidade de habilidades para conseguir sobreviver a ela, e o quanto que está tudo tão volátil, né? Que essa sociedade de rede, ela nos traz isso, né? Bem essa volatilidade. Então, Crivelli, eu acho assim que a gente precisa fazer outros programas, cara, porque o papo eu um pouco falei da advocacia aqui, que eu acho que ainda teríamos que discutir qual é o desafio. Pelo menos eu não me arrisco a dizer o que vai ser um advogado de família no futuro. Eu acho que ele vai usar o Zoom, ele vai fazer a... Mas o trabalhista, eu acho que eu tenho condições de explorar um pouco mais isso. Eu também não quero chutar coisas de área que eu não concentro muito, mas eu acho que assim, a gente precisaria fazer outras discussões para voltar, mas eu acho que esses pressupostos conceituais são fundamentais para entender o que nós estamos vivendo e para entender o susto, o medo que coloca as pessoas diante do novo. Eu acho assim, a Ana Paula sabe, já porque eu já exploro o Wolfgang Streeck, que é aquele sociólogo alemão, eu acho que eu já citei isso para você, André, mas eu repito sempre, ele foi entrevistado pelo The Guardian e ele foi a Londres, quer dizer, ele dá aula como é que chama, o Instituto Max Planck, né? Ele dá aula no Instituto Max Planck, é professor lá titular, não sei o quê. Mas ele foi a Londres participar de uma conferência, o The Guardian convidou ele para uma entrevista, então ele tinha só uma noite, um dia lá que ele ia passar, também é um voo ali, voo de 2 horas, né, para retornar para Berlim, e ele marcou a entrevista com o The Guardian na National Gallery, que ia ter uma exposição do Caravaggio. Ele deu uma explicação que eu acho fantástica. Eu recomendo às pessoas, inclusive nós subimos uma tradução no Facebook, a Ana Paula, nossa produtora, Ana Paula Pachiega Gonçalves, tem uma tradução que ela subiu, acho que é a tradução dela, não me recordo, subiu no nosso Facebook, eu recomendo às pessoas lerem. Ele andando, ele vai falar sobre os desafios do populismo, a mudança cultural, as consequências todas no mundo do trabalho, da política, enfim, foi uma entrevista sobre temas gerais, mas ele convida a repórter para passear na sessão, na exposição lá do Caravaggio, e vai mostrando a pintura do Caravaggio. O Caravaggio é um barroco tardio, mas ele trabalha muito as cenas que expressam a crise do desmonte do mundo medieval e da ascensão
da sociedade moderna, que é o renascimento, né? A ideia do renascimento, você tira Deus do centro e coloca o homem no centro do universo, a crise de valores de família, dos valores culturais todos, porque do ponto de vista de profundas transformações na sociedade, ele capturou isso com as figuras dos quadros do Caravaggio, que foram fantásticas. Então ele mostra aquelas pinturas do Caravaggio, as pessoas em pânico, né? Com medo. O Caravaggio trabalha muito essa imagem das pessoas em pânico com o mundo, com as mudanças do mundo, com o desafio. Claro, ele vai se servir de várias figuras do Evangelho, de outras situações culturais. Ele vai buscar em vários momentos da história para fazer os personagens dele, mas os personagens são todos, eles expressam aquele momento da crise do mundo medieval, né? O novo que ninguém sabe, o novo que não está totalmente normatizado, o novo que não está totalmente significado, né? E, portanto, está significando, mas não está sendo entendido. Ele ainda está em processo de transformação. E eu falo assim, é isso que a gente vive, você entendeu? Isso coloca muita gente em pânico. Por isso que os regimes autoritários e as reações regressivas, seja à esquerda ou à direita, ou seja, você vai buscar segurança na capacidade de resposta das respostas que você tinha para o passado, não para o presente, muito menos para o futuro. Porque isso dá segurança para as pessoas. Então, as lideranças políticas, as lideranças, os acadêmicos, todos, o pessoal, o mundo do direito, então, nem se falar. Porque é muito mais fácil dormir e acordar com a CLT do que você ter que sentar com uma liderança sindical e dizer como é que eu regulo o trabalho na plataforma? Que direitos a relação do trabalhador em casa com a plataforma, trabalhando numa relação no mundo digital, né? Trabalho desmaterializado, deslocalizado, dois fenômenos. Que mundos essa relação, aliás, que direitos essa relação está grávida para construir, né? É isso que é o desafio do advogado. É isso que nós podemos voltar para um próximo encontro. Esse papo aí, o próximo papo, a próxima oportunidade, a gente vai ter então lá no podcast Justificando, e aí a gente já aborda toda essa temática aí. Eu não tenho respostas prontas para isso, mas assim, tem que aprender caminhando. Aprender caminhando. É exatamente essa proposta. E então, Crivelli, eu agradeço muito a oportunidade de te entrevistar num programa em que está tão sólido, em que você é o entrevistador, no caso. Então, eu fico honrado, agradecido, e a gente se vê na próxima semana. Crivelli volta aqui para a bancada, Crivelli volta a entrevistar pessoas, e é isso. Agradeço muito. André, eu que agradeço a oportunidade eu até resisti muito, eu acho que você e a Ana Paula insistiram muito, eu resisti muito a me colocar do lado de cá, mas eu acho que assim, enfim, eu consegui, você cria um clima bom de conversa, eu acho que eu consigo me sentir à vontade aqui, confiante para expressar as minhas opiniões aqui. É isso. Acho que... Eu tenho certeza que a galera gostou, o pessoal que acompanhou, que o assunto, você entende, você é um homem que entendeu o seu tempo. Isso me admira, isso eu fico muito feliz de ter uma parceria construída com alguém que sabe onde está pisando, apesar de todas as incertezas, está preocupado em entender, questionar, e sem também ter medo de descobrir o novo. Isso é muito digno de uma pessoa que construiu uma carreira inteira dentro desses princípios alinhados, correta, uma pessoa admirável. Eu me esforço, né, André? Eu acho isso que a gente tem que se esforçar. Eu acho que às vezes a gente acerta, pensa que eu não erro, não. Que a hora que vai fazer, alguém vai olhar para trás, mas assim, o Oscar Wilde dizia que o que a gente chama de experiência é os erros que a gente cometeu, né? Então, assim, eu me esforço. O que eu acho que a gente tem que estar sempre tentando enfrentar o desafio de enfrentar a realidade e dar respostas corajosas para a realidade. Mas nem sempre acerta. Então, claro, tem muitos erros aí cometidos ao longo da vida. Mas isso eu acho que é só engrandecedor, porque essa vulnerabilidade
te coloca com a possibilidade de errar, levantar, seguir em frente. E não subestimar os riscos, E não subestimar os riscos, que é entender o momento atual. Eu fico muito feliz, agradeço. Então, a gente até semana que vem, agora, próxima semana, com o Crivelli aqui novamente. Um abração para você. Até a próxima.